Salve galera, estamos de volta para o nosso segundo bloco para dar seguimento ao nosso estudo e iniciarmos a teoria geral dos recursos. Pessoal, nesse momento que eu inicio a teoria geral dos recursos com vocês, é procedimento preparatório para que a gente nas próximas aulas possa estudar os recursos em espécie, onde eu vou falar da gama infindável de recursos que nós temos dentro do processo penal, ou o sistema recursal infindável que a gente sabe que tem dentro do processo penal. Mas, primeira coisa, o que nós precisamos definir no que diz respeito à teoria geral dos recursos? Nós temos que partir de um conceito sobre o que significa e o que é o recurso. Se nós pegarmos a doutrina clássica da professora Ada Pellegrini Gnover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scaranci Fernandes, nós temos o seguinte conceito: o recurso é aquele meio voluntário de impugnação antes da preclusão, na mesma relação jurídica processual, que visa a modificação ou alteração de uma decisão de uma relação jurídica processual. Ou seja, é a modificação e alteração de uma decisão, pessoal, em outras palavras, tá? Mas o que nós precisamos saber a partir desse conceito que eu dei para vocês de recurso? Nós temos no artigo 574 do CPP algumas hipóteses de recurso, erroneamente, de ofício, em que o juiz recorrerá de ofício. Nesse caso, nós não estamos falando de recurso de ofício, mas sim de reexame necessário, que é a condição de eficácia da decisão, tá? Mas, primeira coisa, lá no artigo 574 do Código de Processo Penal está escrito o seguinte, olha só: os recursos serão voluntários excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Como eu falei para vocês, nós estamos tratando aqui de reexame necessário. Primeiro deles, da sentença que conceder habeas corpus, ou seja, nesse caso, a sentença de primeiro grau que concede a ordem de habeas corpus, ela precisa do reexame necessário. O inciso segundo, ele foi derrogado tacitamente lá em 2008, com a mini-reforma do Código de Processo Penal, que modificou todo o procedimento do júri. Hoje, isso não é mais uma questão de reexame necessário, mas diz o seguinte: dá que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411 do Código de Processo Penal. Esse inciso está tacitamente revogado, tá, pessoal? Olha só, como eu disse para vocês aqui, ó, é o meio voluntário, tá, pessoal? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Meio voluntário, tá? Galera, se vocês pegarem no Código de Processo Penal e vocês irem no capítulo dos recursos, lá vocês vão achar revisão criminal e habeas corpus. Já vou antecipar para vocês em que isso vai ser conteúdo de aulas, próximas aulas. Habeas corpus e revisão criminal não são recursos, são ações autônomas de impugnação. Estão erroneamente dentro do capítulo dos recursos e muito comumente são tratadas como recursos, quando elas não são. Elas são ações autônomas de impugnação. Mas isso vai ser objeto de explicação específica nas próximas aulas. Ou seja, como eu falei para vocês aqui, ó, HC e revisão criminal são ações autônomas de impugnação. Quais são os casos de reexame necessário no CPP? Olha só, eu mencionei para vocês o 574, sentença concessiva de HC em primeira instância, absolvição sumária na primeira fase do júri está tacitamente revogada de 2008. Nós temos também outra hipótese, nós temos o artigo 746 do CPP, que é a decisão que concede a reabilitação criminal. Reabilitação criminal também vai ser matéria do nosso estudo lá em Direito Penal, tá, pessoal? Como eu mencionei para vocês, sentença concessiva de reabilitação criminal, e aí nós temos em leis especiais, que é o artigo 7º da Lei 1521 de 51, que são os crimes contra a economia popular. E aí o que acontece aqui, pessoal? Nós temos o reexame necessário no tocante ao arquivamento de inquérito policial ou sentença absolutória de crimes contra a economia popular ou saúde pública. Esse recurso de ofício, como eu falei para vocês, ele não tem natureza jurídica de recurso, mas de condição e de eficácia da decisão impugnada, que seria o reexame necessário, conforme a súmula 423 do STF. Aí nós entramos nos pressupostos recursais. Só o que são os pressupostos recursais? Pressupostos recursais são as condições de admissibilidade do recurso, que são apresentadas perante o juízo aquó e perante o juízo ad quem. O juízo aquó faz o recebimento ou o não recebimento, e o juízo ad quem faz o conhecimento ou não conhecimento, para depois dar provimento ou improver o recurso da parte. Isso são os pressupostos recursais. E esses pressupostos recursais, eles são divididos em duas formas: pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Quais são os pressupostos objetivos? Cabimento, adequação, regularidade formal,
taxatividade, a ausência de fato impeditivo ou extintivo do recurso, e os pressupostos subjetivos, legitimidade e interesse. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Olha só, como eu disse para vocês, são condições de admissibilidade dos recursos, condições necessárias para que o recurso possa ser apreciado pelo órgão destinatário. Se subdividem em pressupostos objetivos e subjetivos. Já expliquei para vocês. São avaliados tanto pelo órgão ACO, recebimento ou rejeição, como pelo órgão ad quem, conhecimento ou não conhecimento. Então, seguindo, pessoal, olha só, eu fiz aqui um quadro esquemático para que a gente possa entender quais são. Já falei para vocês sobre o cabimento, a adequação, a regularidade formal, tempestividade, a ausência de fato impeditivo ou extintivo, a legitimidade e o interesse. Vamos estudar cada um desses pressupostos de maneira individualizada. Primeira coisa, pessoal, o que é o cabimento do recurso? O cabimento, pessoal, ele é sinônimo de previsão legal. Vigora o princípio da taxatividade recursal, ou seja, o recurso ele tem que estar previsto em lei para que a gente possa se utilizar desse meio voluntário de impugnação. E de quem é a competência para legislar a respeito da matéria processual penal? É da União. Ou seja ela lei complementar ou lei ordinária, isso é competência privativa da União por força do artigo 22 da Constituição Federal. A única minúcia que nós temos aqui, a única nuance que nós temos no que diz respeito ao cabimento do recurso, são os recursos que foram previstos anteriormente à Constituição de 88. Nós temos um exemplo bem claro e recente. Não tão recente assim, mas também não tão longínquo. A ação penal 470 do mensalão. Naquela oportunidade, inúmeros réus foram condenados. Esses réus opuseram embargos infringentes. Não sei se todo mundo aqui lembra, mas, como foi algo notório, muitos devem se lembrar sobre a discussão que teve acerca dos embargos infringentes e sobre o cabimento ou não desse recurso. Esse recurso está previsto no artigo 333 do Regimento Interno do STF. E por que esse recurso está previsto no Regimento Interno do STF? Porque antes da Constituição de 88, a Carta Constitucional que vigorava anteriormente previa que o STF poderia, e os tribunais poderiam, criar meios recursais ou meios autônomos, meios voluntários de impugnação nos seus regimentos internos para as decisões lançadas pelas turmas ou pelas sessões. E aí o que aconteceu? O STF criou os embargos infringentes com base no artigo 333. Só que esse recurso foi recepcionado pela Constituição de 88, segundo o próprio STF. Ou seja, essa é a única hipótese de recurso que nós temos que não está previsto em lei e sim no regimento interno do STF e que hoje ainda vigora por recepção da Constituição de 88. Tá, pessoal? Ou seja, encerramos a parte do cabimento, como eu disse para vocês, pelo sinônimo da previsão legal, tá? O artigo 333 do Regimento Interno do STF, o artigo 22 da Constituição Federal, Lei Federal e normas regimentais anteriores à CF. A adequação. O que é a adequação? A adequação, pessoal, é a interposição do recurso compatível com a decisão impugnada. Por quê? No processo penal, vigora o princípio da unirrecorribilidade das decisões, ou seja, é um recurso cabível para cada decisão. Entretanto, nós também temos o princípio da fungibilidade recursal, em que um recurso pode ser recebido e processado como se fosse outro. Ou seja, pessoal, se o indivíduo interpõe uma apelação quando deveria interpor um recurso em sentido estrito, se não houver erro grosseiro ou má-fé da pessoa que interpõe o recurso, o magistrado, se naquele caso era para ser recebida a apelação e foi interposto um recurso em sentido estrito, vai receber o recurso em sentido estrito como se a apelação fosse e processá-lo pelo rito da apelação. Tá? Agora, se houver má-fé ou erro grosseiro, por exemplo, nos casos expressamente do tribunal do júri, das decisões da primeira fase do plenário do júri, nesse caso, não há como se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Por quê? Vamos fazer um lembrete aqui sobre o tribunal do júri. No procedimento bifásico do júri, a primeira fase, que é o sumário da culpa, ela se encerra mediante a aprovação de 4 decisões: a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Da absolvição sumária e da impronúncia é cabível o recurso de apelação. Da desclassificação e da pronúncia é cabível o recurso em sentido estrito. Tá? Ou seja,
Nesse caso, deixa eu ver se eu não estou me confundindo, pessoal, olha só, vamos de novo. Da absolvição sumária e da impronúncia cabe apelação. Da pronúncia e da desclassificação cabe recurso em sentido estrito. É exatamente isso. Ou seja, o que acontece? Nesse caso, se o indivíduo interpõe, por exemplo, uma apelação para pronúncia, é um erro grosseiro, porque isso está expressamente disposto no Código de Processo Penal. Ou seja, o magistrado não vai poder receber essa apelação de uma pronúncia quando, na verdade, teria que ser um recurso em sentido estrito, tá? Isso é o que eu falei para vocês, ó. Interposição do recurso compatível à decisão impugnada. Vigora o princípio da unirrecorribilidade das decisões e aí há o princípio da fungibilidade dos recursos, que está no artigo 579. O artigo 579 do Código de Processo Penal diz o seguinte, olha só, pessoal, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição do recurso por outro. Olha o que diz o parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. O exemplo que eu dei para vocês, o indivíduo deveria interpor uma apelação e interpôs um recurso em sentido estrito. Nesse caso, o juiz vai receber o recurso em sentido estrito como se fosse apelação, dando seguimento pelo rito da apelação, tá? Aí nós temos aqui, ó, pessoal, a regularidade formal. Isso aqui é a observância das regras formais de interposição. A apelação e o recurso em sentido estrito, o rese, que a gente chama, eles podem ser interpostos por petição ou por termo nos autos, desacompanhado das razões recursais, e vou explicar para vocês como é que isso funciona. Galera, a interposição do recurso em sentido estrito ou da apelação, como está dito aqui no tocante ao pressuposto objetivo da regularidade formal, ele não precisa ser interposto junto com as razões no ato de interposição. Por exemplo, o indivíduo foi condenado a uma pena privativa de liberdade. O indivíduo foi condenado. No momento em que o indivíduo é condenado, o oficial de justiça precisa fazer a intimação pessoal desse indivíduo da sentença condenatória e depois a intimação do seu defensor. No momento em que ele faz a intimação do condenado, o condenado fala para o oficial de justiça, ou muitas vezes no mandado de intimação da sentença, há um campo onde o próprio condenado, de próprio punho, assina se tem o desejo de apelar ou de não apelar. Nesse momento, simplesmente assinar o termo de apelação apresentado pelo oficial de justiça é ato em que o condenado interpõe um recurso de apelação. Posteriormente, será aberto vista dos autos ao defensor para que apresente as razões recursais. Ou seja, a apelação e o recurso em sentido estrito, isso funciona também para o recurso em sentido estrito. A apelação e o recurso em sentido estrito, elas podem ser interpostas sem a necessidade das razões, quando posteriormente será dada abertura de vista ao defensor para que apresente as razões recursais, seja do recurso em sentido estrito ou da apelação. Agora, os outros recursos têm que ser interpostos juntamente com as razões. Por exemplo, os embargos de declaração, que é um recurso, ele diretamente oposto com as suas razões, no prazo de 2 dias. Tá, pessoal? Olha só, como eu falei para vocês, e os demais recursos devem ser interpostos por petição juntamente com as razões. Tempestividade. Galera, a tempestividade nada mais é do que o recurso ser interposto no prazo legal que é previsto para a interposição dessa manifestação impugnativa. O que acontece? O recurso X tem o prazo X, ele vai ter que ser interposto nesse prazo. Isso é óbvio, porque senão nós teremos a intempestividade. E aí o que acontece? Aqui nós temos que levar em conta a forma de contagem de prazo processual penal. Como eu já expliquei para vocês em aulas passadas, nós incluímos o dia do final e excluímos o dia do início, ou seja, o dias a qual nós excluímos e o dias a de quem nós incluímos. Se o primeiro dia útil do prazo, se o primeiro dia ou último dia do prazo ele não for dia útil, aí sim a gente prorroga o primeiro dia útil subsequente. Mas o prazo processual penal, ele conta de forma corrida. E isso se aplica também ao sistema do juizado especial criminal, em que pese tenha a lei processual civil alterado a lei dos juizados especiais criminais, dos juizados especiais cíveis, perdão, no que diz respeito à parte criminal da lei do GCRIM, continua se seguindo a sistemática processual penal, ou seja, o prazo é corrido, tá? E aí nós temos a questão da dupla intimação, tá? Juntamente fazendo um gancho com a regularidade formal, a questão da dupla intimação, nós temos que intimar defensor
e acusado. E aí o prazo começa a ser contado da última intimação, independente de quem tenha sido, se tenha sido o defensor ou tenha sido o acusado. Aqui nós também temos algo interessante no que diz respeito à renúncia ao direito de recorrer. A súmula 710 do STF fala que, se por exemplo, o condenado ele manifesta o interesse inequívoco de não recorrer e o seu defensor recorre, vale o recurso interposto pela defesa técnica, porque a defesa técnica tem conhecimento técnico acerca da matéria. Isso é o que dispõe a súmula 710 do STF. A exceção fica por conta da intimação realizada juntamente entre condenado e advogado, ou seja, o oficial de justiça intima ambas as partes e nesse ato o defensor assiste o acusado que renuncia expressamente não recorrer daquela decisão. Aí sim nós não teríamos a possibilidade de interpor um recurso. No caso, a sentença condenatória, a apelação. Tá, pessoal? Encerramos o cabimento, a adequação, a regularidade formal e a tempestividade. Passamos para a ausência de fatos impeditivos ou extintivos. Pessoal, aqui duas coisas. Primeira coisa, o único fato impeditivo que nós temos é a renúncia do direito de recorrer, que antecipa o trânsito em julgado. Tá? Isso é o básico. Nós temos agora duas formas extintivas, que são a deserção, tá? E nós temos também a desistência. A desistência, ela não pode se operar para a acusação. Por quê? O membro do Ministério Público, ele não pode dispor do recurso interposto. Ou seja, isso está no artigo 576. Olha o que diz o artigo 576 do CPP. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Ou seja, esse é o princípio da indisponibilidade recursal. O membro do MP não é obrigado a recorrer, mas se ele interpor o recurso, ele não pode desistir. Tá? Mas isso não afeta a ação penal privada. A ação penal privada, o querelante pode muito bem desistir do recurso. E a deserção, galera, a deserção ela só se aplica a ações penais privadas. O que é a deserção? A deserção é o não recolhimento do preparo recursal, é o não recolhimento das custas. Aí o pessoal vai estar se perguntando, custas no processo penal? Sim, pessoal, custas no processo penal quando a gente estiver diante de uma ação penal privada. Isso está no artigo 806, parágrafo 2º, em que o querelante, tendo uma sentença desfavorável em uma ação penal privada, tem o interesse recursal, porque aí já adentrando no pressuposto subjetivo do interesse, ele sucumbiu, ele tem interesse em recorrer, ele vai ter que fazer a guia de recolhimento, vai ter que fazer o preparo, recolher uma guia de custas para interpor esse recurso, tá? Olha só, fechamos também a ausência de fatos impeditivos ou extintivos. Então aqui, ó, renúncia é a manifestação expressa de abdicar de recorrer, antecipa o trânsito, o MP não pode renunciar ao recurso, princípio da indisponibilidade, 576. Por parte do réu, renúncia e o advogado não renunciar vale a vontade da defesa, falei para vocês anteriormente, súmula 705 do STF, pessoal, perdão. Fatos extintivos, como eu disse, a desistência, 576, e a deserção, que é algo absolutamente remoto, que decorre do não pagamento das custas recursais, que é somente no caso de recurso interposto pelo querelante em caso de ação penal privada. Tá? Olha só, para encerrar então, os pressupostos subjetivos. O que tem de pressupostos subjetivos? Nós temos a legitimidade. Quem detém a legitimidade para recorrer? No que diz respeito à acusação, nós temos MP, querelante e o assistente. No que diz respeito à defesa, nós temos o acusado, o defensor e o curador. Mas onde que entra o curador? O curador vai entrar no caso do incidente de insanidade mental, em que é atestado que aquele indivíduo é inimputável. O curador, nomeado curador nesse caso, o curador pode ter um interesse em recorrer. Isso é o que diz o artigo 577 do Código de Processo Penal. Olha só, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, no que diz respeito à acusação, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador e seu defensor. Claro, com complementação. Não se admitirá, entretanto, o recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Tá, pessoal? Isso é o que eu falei para vocês sobre a legitimidade. E aí, o que vai acontecer? Ó, primeira coisa, pessoal, falei sobre a acusação, querelante, assistente, a defesa, o ofendido pode se habilitar só para fazer apelação. E o interesse, aqui, pessoal, o interesse é da parte que sucumbiu, frustração de expectativas legítimas. O MP, ele tem interesse em recorrer em favor do réu, isso é absolutamente possível. Agora, o MP não tem interesse em recorrer em ação penal privada.
tá? Agora, o que acontece? A defesa também, pessoal, ela pode recorrer de uma eventual sentença absolutória quando, por exemplo, ela quer modificar o dispositivo em que está calcada a absolvição, para que, por exemplo, haja a coisa julgada nocível. Tá? É plenamente possível. Tá? A sucumbência ela pode ser total ou parcial. A gente pode recorrer de uma parte da decisão ou do todo. Tá? E aí nós temos, para fechar, o princípio da proibição da reformatio impeius. O que acontece? A proibição da reformatio impeius é a vedação da piora da situação do réu em recurso exclusivo da defesa. O que acontece? Nós temos a reformatio impeius direta, que é quando o próprio tribunal agrava a situação do réu. Quando o próprio tribunal agrava a situação do réu, isso não é possível. E nós temos a reformatio impeius indireta, que é quando, por exemplo, o tribunal anula a decisão do primeiro grau e manda proferir nova decisão. Entretanto, nós temos exceção ao princípio da reformatio impeius indireta, o tribunal do júri. O tribunal do júri tem um princípio elencado na Constituição que fala sobre a soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos, ela se sobrepõe à exceção da reformatio impeius indireta, ou seja, o indivíduo que é submetido a novo julgamento pode ter um édito condenatório proferido pelos jurados e em dosimetria da pena pelo magistrado juiz-presidente maior do que a anteriormente havia sido condenado no primeiro julgamento. Tá? Aí o que eu falei sobre a exceção da reformatio indireta. Nós temos também a súmula 160 do STF, que o tribunal, pessoal, ele não vai poder reconhecer, aí já em prejuízo da defesa, nulidade que não é arguida em recurso da acusação. Ou seja, qualquer nulidade que a acusação venha a verificar, ela tem que arguir no seu recurso, seja no recurso em sentido estrito ou seja na apelação. Os exemplos mais comuns aqui, para a gente poder ficar dentro dessa seara. Se o Ministério Público ou a acusação verificou uma nulidade, ela tem que arguir essa nulidade, porque ela não vai ser reconhecida se não houver a arguição e em prejuízo da defesa. Isso é o que diz a súmula 160 do STF. Tá, pessoal? Essa súmula ela foi feita para as nulidades absolutas, que isso também vai ser objeto de estudo nas nossas próximas aulas. Tá? A reformatio in melius, ou seja, a reforma em melhora a situação do réu. O que acontece, galera? Olha só, reformatio in melius, melhora da situação do réu em recurso exclusivo da acusação. A reformatio in melius é quando a acusação pleiteia uma situação pior para o réu, mas o tribunal acaba melhorando a situação dele. Isso, pessoal, é amplamente consolidado nos tribunais superiores e prevalece que, por exemplo, pode haver recurso exclusivo da acusação na piora da situação do réu e o réu pode vir a ser beneficiado no que diz respeito ao julgamento da apelação ou do recurso em sentido estrito naquele caso e aí haver a reformatio in melius. Pessoal, eu espero que eu tenha deixado toda a matéria para vocês clara, que tenha ficado tudo muito transparente e tudo muito entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem no meu Instagram, me mandem no meu Facebook, deixem nos comentários do vídeo aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar esse vídeo, de curtir e de compartilhar. Aqui ao lado vai aparecer as outras aulas do segmento da nossa matéria para que você fique inteirado sobre tudo o que está acontecendo aqui no nosso canal no que diz respeito a processo penal. Fiquem firmes nos estudos de vocês, mantenham-se concentrados, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!